Santo da verdade, chegamos no nome, agradecemos a por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa para defender uma palavra. Pedimos que o Senhor possa ter uma direção no Pai de Jesus, Senhor, para que nós possamos compreender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Na semana passada, a gente estava fazendo uma introdução à matéria de bibliologia e nós falamos acerca dos livros, né? Quantos livros tem no Antigo Testamento e quantos livros tem no Novo Testamento. E hoje nós vamos dar continuidade. Só para que os irmãos não tenham uma interpretação errada, a matéria de bibliologia ela é uma matéria mais técnica, tá bom? Então, assim, eu poderia iniciar com os irmãos uma matéria que chamaria mais atenção. Escatologia, cristologia, angelologia, que talvez atraria mais a atenção dos irmãos. Só que se os irmãos aguentar essa parte da bibliologia, os irmãos podem ter certeza que a partir da próxima matéria nós vamos mergulhar em águas profundas aí, e eu posso dizer para os irmãos, vai valer a pena, tá bom? Então a gente, talvez agora nessa matéria de bibliologia, talvez a gente pegue poucas referências da Bíblia, tá? Não estranhe por causa disso. Estou fazendo aula de teologia, imersão teológica, não tem tanta referência da Bíblia. Mas por quê? Porque eu preciso trazer para os irmãos a história. Então, nesse momento, dessa matéria de bibliologia, eu vou trazer a história de como a Bíblia chegou na nossa mão, quantos livros tem na Bíblia. Então, a gente não vai ter tanto respaldo assim de versículos bíblicos. Então, não se assuste. Pastor, 5 aulas aí a gente ficou sem ter muita referência da Bíblia. Mas é porque a gente primeiro vai estudar sobre o livro e depois nós vamos mergulhar nas páginas do livro aí, tá bom? Então, só para os irmãos entenderem, eu falei que tem duas alianças, né? Eu falei que eu gosto de usar esse termo de duas alianças, porque se a gente fala antiga aliança ou velha aliança, para nós, quando se fala de alguma coisa que é velho, traz para nós a ideia de que não tem mais valor, não tem mais uso, né? Isso faz parte da nossa cultura. Tudo que é velho para nós não tem mais valor. Então, se a gente ficar com essa coisa na memória, primeira aliança e segunda aliança, acho que vai ser melhor para a gente trabalhar, tá bom? Então, aqui, eu vou colocar a primeira aliança. Primeira aliança. Então, os irmãos já entendem que fala do Velho Testamento, né? Ou do Primeiro Testamento. E aqui a gente precisa entender uma coisa. A primeira aliança, ela foi escrita, né, em hebraico e algumas partes em aramaico. A maior parte dela foi em hebraico, tá? A nova aliança, ela é escrita em grego. Então, a gente tem a primeira aliança que foi escrita a sua maior parte em hebraico e algumas partes dela em aramaico, como por exemplo, o livro de Esther, algumas partes do livro de Esther e algumas partes do livro de Daniel, do profeta Daniel. Então, a maior parte dele foi escrita em hebraico. Só que entre uma aliança e outra, a gente tem um período que nós chamamos desse período interbíblico. 400 anos, aqui durante 400 anos Deus não fala com o povo, né? Porque ele está vendo aqui uma transição de uma aliança para outra aliança. Então vai ser gerado um novo pacto. E nesse período está sendo um período de silêncio, um período que Deus não fala. E aí nós conhecemos, por exemplo, a história de Zacarias, né? Zacarias e Isabel, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, traz algumas referências, né? E vai falar assim que quando Zacarias entra no templo, o anjo se manifesta lá e traz uma mensagem da parte de Deus. Imagina quebrar o silêncio de 400 anos, irmão, alguém tem que ser muito privilegiado, porque todo mundo que vai no templo oferecer incenso, fazer toda a liturgia que tem ali, eles entravam numa expectativa, Deus vai falar comigo. Só que quando terminava toda aquela liturgia, quando saía, alguém estava esperando uma notícia boa e não tinha nenhuma notícia boa.
Deus não falava. Então, nesse período de 400 anos, algumas coisas aconteceu. E aí nos ajuda a entender por que tem essa transição da primeira aliança sendo escrita em hebraico, as partes em aramaico, e depois nós já pulamos para o grego. E aí eu vou querer trabalhar com os irmãos hoje sobre 5 nações, que foi muito importante no desenvolvimento aí da escrita da Bíblia, né? Nós falamos na outra aula que bem no comecinho era passado de forma oral, né? Então o pai passava para o filho, o homem era responsável por ensinar a sua casa e por aí vai. Depois começou a ter a escrita na pedra, depois passaram para os papiros e depois passaram para os pergaminhos, né? Só que tudo isso acontecendo aqui, ó, nesse idioma. Só que nesse período de 400 anos, a Grécia ela consegue ganhar um espaço muito grande na história. E esse espaço que ela ganha na história, Alexandre o Grande, eu acredito que quase todos os irmãos que estão aqui, ou se não todos, já ouviram falar sobre Alexandre o Grande. Ele foi um cara excepcional. Ele estava tentando fazer com que a língua grega fosse uma língua universal. Então, com isso, quando inicia-se o Novo Testamento, a Nova Aliança, né, a língua, o idioma que está predominando ainda é o idioma grego, né? E aí a gente vai ver o porquê que o Novo Testamento já inicia aí com essa forma de escrita. Então, só para os irmãos entenderem, primeira aliança, ela a maior parte dela é escrita em hebraico. Até aí tudo bem? E algumas partes dela em aramaico, bem pouquinho. E depois ela vem para o grego. Esse período de 400 anos, dentro desse período todinho aqui, nós vamos ver daqui a pouco na linha do tempo, vai ser o período que o povo vai passar pelo cativeiro. E nesse período que o povo passa pelo cativeiro, eles vão ficando distante da sua terra natal e eles vão perdendo ali algumas das suas essências. Aí os irmãos lembram dos Salmos, que acho que é Salmos 130, que fala assim: canta para nós daqueles cânticos que vocês cantavam em Sião, e eles não têm mais prazer, penduraram as suas harpas nos salgueiros. Por quê? Eles ficaram um período de 70 anos dentro da Babilônia. Só que tem algo tão interessante, tão perigoso, que dentro de 70 anos dentro da Babilônia, o estado deles era pior do que 430 anos dentro do Egito. E não parece meio contraditório? 430 anos no Egito não se compara com 70 anos dentro da Babilônia. E aí nós vemos o perigo que a Babilônia, quando você vê o relato em Ezequiel 37, o povo estava numa situação tão terrível que era como um vale de ossos secos. Mas você não vê essa expressão quando o povo está dentro do Egito. Então, dentro do Egito, 430 anos, o povo não tem essa aparência de estar morto, como está em Ezequiel 37, relatando o episódio dali do cativeiro babilônico, né? Então, o pessoal vai perdendo a sua essência. E só que nesse período de 400 anos, do período interbíblico, eles estão perdendo a essência, deixando um pouquinho a língua hebraica de lado. Eles estão começando a ter mais costume com o aramaico e começando a falar mais grego. É por isso que nós iniciamos aí o Novo Testamento nesse idioma. Até aí tudo bem? Os irmãos estão entendendo? Ó, eu sempre vou estar falando isso daí, se os irmãos estão entendendo, por quê? Isso daí é didático. Se a gente começar a trabalhar isso aí, repetir isso daí, a gente vai assimilando melhor as coisas. E outra coisa, essa primeira matéria aí de bibliologia, essa aqui na verdade é o princípio do crescimento de uma árvore. A árvore ela não cresce primeiro para cima, ela cresce primeiro para baixo, ela precisa criar raiz. Não tem como depois a gente falar sobre os livros da Bíblia se a gente não estudou acerca dos livros, não sabe o que aconteceu no meio dessa história toda, né? Uma das coisas que a gente vê acontecendo que muita gente não sabe é porque que tem lugares da Bíblia que fala de hebreus, outros falam de judeus, outros falam de israelitas. E eu vi até um vídeo nas redes sociais, eu achei interessante, porque faz parte de uma apostila que eu tenho em casa, né? E às vezes a pessoa não sabe. Tem profecia que está sendo direcionada a hebreus, tem profecias que está sendo direcionada a israelitas, tem profecia que está sendo direcionada a judeus. Então, por que há essa distinção? Então nós precisamos entender tudo isso e nós vamos, o ponto de partida disso daqui é dentro da matéria de bibliologia.
Que aí a gente vai caminhando, a gente vai sabendo, a gente vai aprendendo como é que a história começa a desenrolar, como que as coisas começam a acontecer, como que vai formando a história de cada um dentro da Bíblia. Amém? Amém. Então vamos lá. Só relembrando, né, na aula passada a gente falou que o período desde Moisés até João finalizar o livro de Apocalipse levou um período de 1500 anos, da Bíblia ser totalmente produzida e está completa, 40 autores que foi usado para poder escrever nesse período de 1500 anos, e todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que, independente da distância de um para o outro, mas você vai ver que tudo que eles estão falando tem um sentido. Eles estão no mesmo propósito, porque está tendo a inspiração é a mesma. É o Espírito Santo dando direcionamento para eles, dentro de tudo aquilo que está para acontecer, no desenrolar da história bíblica. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais acerca desse período aqui. Eu vou colocar aqui na lousa dos irmãos essas 5 nações que vai ser agora o ponto de partida para a gente entender o que está acontecendo, e a gente vai falar em cima disso. Assíria, Babilônia, Pérsia, os gregos, e os romanos. Então a gente já inicia, Assíria, Babilônia, Pérsia, grego e romano. Os irmãos entendem e compreendem que a gente tem uma sequência de genealogia partindo de Adão e de Eva, só que ele encerra ali em Noé, e a partir de Noé vai começar uma nova genealogia. Os irmãos precisam entender isso aí. E se os irmãos perceberem, Adão, ele viveu até pertinho do período do dilúvio. Às vezes a gente não presta atenção nisso, né? A gente vê tanta coisa acontecendo naquele período, comecinho ali do Gênesis, e a gente não percebe. Senão, eu até marquei aqui, parece que ele viveu 930 anos, tá? 930 anos. Então ele chegou pertinho do dilúvio, acho que com diferença de uma geração. Então você imagina que desde o momento em que ele saiu do jardim do Éden, que ele foi expulso do jardim, ele vai começar a presenciar tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo na história da humanidade, até chegar pertinho do momento do dilúvio, né? Ele chega pertinho de Deus finalizar aquela geração para iniciar uma nova geração através dos filhos de Noé. E através dos filhos de Noé tem Sem, que vai dar origem aos semitas, e a Síria já é uma ramificação dos semitas, tá? Eu estou falando isso de forma superficial, mas conforme a gente vai decorrendo nos estudos, a gente depois vai voltar em cima de cada tema desse, e aí a gente vai se aprofundar um pouco mais. Eu, na verdade, o que eu quero fazer? Eu quero criar um pano de fundo, eu quero criar uma base para os irmãos não se peguem de surpresa quando a gente começar a falar dos assuntos, porque quando a gente começar a falar da Síria, da Babilônia, da Pérsia, os irmãos vão entender, e vai ajudar até os irmãos a entender, por exemplo, profecias que foi escrito lá no livro de Daniel, quando aparece aquela estátua que o Senhor manda fazer. Então você vai começar a entender, porque esse assunto não vai ser mais novo, já vai estar na memória dos irmãos.
Aí a gente vai começar a falar e os irmãos vão começar a entender. Então, já se inicia aqui, ó, o primeiro momento que o povo de Deus já é levado cativo é pela Síria, né? A Síria já vem, porque depois da morte de Salomão, há uma divisão. Até aí tudo bem, até os irmãos sabem, né? Divide-se o território de Israel, 10 tribos de um lado, 2 tribos para outro, né? Então a Síria, ela vai ter agora poder sobre 10 tribos, e ela só não vai ter poder sobre Judá e Benjamim, que é Jerusalém. Ela não vai ter poder, mas ela tem poder sobre 10 tribos. E esse período que ela está escravizando essas 10 tribos, vai se levantar uma outra nação, que é a Babilônia. Isso aqui de forma resumida. Babilônia vai subjugar a Síria. Subjugando a nação da Síria, ela vai pegar todos aqueles que estão mantidos como prisioneiros, como escravos. Ela vai subjugar. Então a Babilônia vai subjugar a Síria. Depois se levanta o Império Persa, vai subjugar a Babilônia. Desse Império Persa é que vai vir um rei chamado Dário, que Deus vai usar como mão forte para libertar o povo, para libertar o povo e deixar o povo voltar para a sua terra, para poder edificar a sua terra. Vai sair aqui, ó, dos persas, tá bom? Até aqui tudo bem? É que às vezes pode parecer que eu estou falando um pouco rápido e eu não consigo discernir isso aqui, não. Se os irmãos acharem que está um pouco rápido, aí os irmãos dão um toque e a gente vai mais devagar aí, tá bom? Então, primeiro a Síria vai subjugar 10 nações. As 2 tribos, Judá e Benjamim, ela não vai conseguir subjugar. Mas quando a Babilônia vem, ela vem com uma força tão terrível que ela vai subjugar a Síria, vai pegar os esposos de guerra, vai pegar os prisioneiros, e além disso tudo, ela vai bater contra as 2 tribos, né? Aí nós vamos ver o imperador por nome de Nabuzaradã, ele já vai vir e ele vai subjugar. Aí tem aquele período dos muros ser queimados, o templo ser destruído. A Pérsia, ela vem com poder e ela vem com a Babilônia. A Pérsia começa então a imperar. Quando a Pérsia começa a imperar, a Pérsia, dela Deus vai tirar o rei Dário, que é quem vai tirar o povo, vai libertar o povo. O braço forte é o braço de Deus ali, na verdade, já trazendo o final daquela profecia de cativeiro que foi profetizado por Jeremias. Jeremias tem toda essa visão. Jeremias está falando com o povo e o povo não está ouvindo. Jeremias entende que o juízo de Deus está perto e o povo não dá ouvido, até que começa a se cumprir tudo que Deus falou. Não só a gente vai ver no relato do livro de Jeremias, como a gente vai ver também Daniel, que está no meio do cativeiro babilônico, mas ele está estudando os livros de Jeremias, que no caso são os pergaminhos, ele está estudando, e ele entende que vai chegar um fim para o cativeiro do povo de Deus. Então da Pérsia vem Dário liberta o povo. Depois nós temos os gregos. A Grécia vem com uma força terrível. Alexandre o Grande vai ter 4 imperadores. Esses 4 imperadores vai ajudar a criar essa base e trazer um poder inabalável, e aonde eles vão começar a ganhar território. Então eles vão começar a expandir de forma terrível. Qual é a mentalidade de Alexandre o Grande? Que todas as nações falem um idioma só, porque assim acaba tendo controle sobre a nação. Na morte de Alexandre o Grande, aí agora nós temos os romanos, e eles vão perceber que quando Alexandre o Grande morre, os 4 imperadores de Alexandre começam a ficar sem direcionamento. Cada um começa a defender agora a sua própria vontade, o seu próprio interesse. Os romanos acham que é uma brecha, e é nesse período que ele acha uma brecha, desses 4 imperadores, que ele vai conseguir conquistar todo o império grego. E aí quem está predominando agora é Roma, né? E agora tem um outro cara terrível, que é César, mas o pensamento de César é o mesmo pensamento de Alexandre. Ele quer helenizar, né? E ele quer fazer um idioma que seja universal. Então daqui dos romanos vai ter um idioma que é o latim, e aí nós vamos chegar até a gente aqui hoje. Por quê? Porque tudo que tem na língua portuguesa deriva um pouquinho do latim, né?
Então, quando a gente tem a história mostrando o cenário da Grécia, esse período para nós é importante. Por que esse período para nós é importante? Lembra que eu falei para os irmãos que a primeira aliança ela é dividida em hebraico e algumas partes em aramaico, e a nova aliança em grego. Só que nesse período interbíblico, dos 400 anos, quando nós finalizamos aqui Malaquias e vamos iniciar Mateus, nesse período aqui, Alexandre o Grande se levanta, uma biblioteca em Alexandrina, e lá vai ter um bibliotecário, que ele vai perceber que todos os livros importantes de todas as nações, eles têm na biblioteca em Alexandria, que é o norte do Egito. Só que o livro que é importante para os judeus, eles não tinham. Aí Alexandre o Grande vai ter uma ideia. Ele vai juntar 70 judeus, 70 sábios, rabinos, para que eles possam traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E aí surge a Septuaginta, dá esse nome por causa dos 70 judeus. E na verdade não foi 70, foi 72, porque pegou de cada tribo de Israel, seis representantes de cada tribo, 72 representantes, para que pudesse então escrever aí a Septuaginta. Até aí tudo bem? Os irmãos estão entendendo? Não está muito rápido não? Então tranquilo, então até aqui tranquilo. Então a gente entende na história que está desenrolando, nós estamos vendo um cenário. E esse cenário que a gente está vendo, a gente vai entender como que toda essa informação vai chegando para nós. O bom seria que nós tivéssemos Bíblias hoje traduzidas direto dos pergaminhos originais. Os originais não se tem mais, mas, por exemplo, direto do hebraico. Por isso é importante os irmãos nunca se acomodar quando se trata de conhecimento. O conhecimento ele é gradativo. O conhecimento ele é gradativo. Então nós precisamos galgar todos os dias, A pessoa bater no peito e falar assim, eu sei tudo, já é um sinal que essa pessoa não sabe nada, Nós nunca vamos saber tudo. Nós somos eternos alunos. E isso é tão bom para nós que nem na eternidade, a eternidade não vai ser o suficiente para a gente saber tudo acerca de Deus. Todos os dias nós vamos ter novidades, nós vamos estar aprendendo mais com Deus. Então, quando Alexandre o Grande ele tem essa ideia de passar a Bíblia do hebraico para o grego, e surge a Septuaginta, quando Roma entra no cenário dominando, ele vai ter a mesma ideia. Já que é um livro tão importante para eles, a gente precisa ter o poder desse livro. Aí passa ela para o latim, e aí é conhecido como a Vulgata. Eu vou dar só um conselho para os irmãos. Assim que os irmãos tiverem oportunidade, priorize isso. Tenta ir lá no Museu da Bíblia, fica em Barueri. Dá para ir de trem, é pertinho da estação. Chegou na estação de trem, ali já tem vans que levam lá no Museu da Bíblia. Se os irmãos conseguirem ir no Museu da Bíblia, vai abrir a mente assim, de uma forma extraordinária. Porque lá dentro do Museu da Bíblia tem um guia que é igual um guia turístico, Por exemplo, se eu vou para Israel, a gente não conhece nada lá. Então vai ter um guia que vai nos mostrar. Lá é a mesma coisa. Tem uma pessoa lá que vai manjar muito e vai te mostrar. Vai mostrar todas as vestimentas, como que é a vestimenta, por exemplo, de um rabino, como que é de um fariseu, como que é de um saduceu. Por que eles sabiam diferenciar que era quem? Pelas vestimentas. Então ele vai falar tudo isso, vai mostrar todas as Bíblias que já foram editadas. Teve uma época que uma Bíblia custava, se fosse convertido na moeda de hoje, mais de 5 mil reais, por causa do trabalho que dava a impressão. Então lá tem a maior Bíblia do mundo, lá tem a menor Bíblia do mundo, lá tem a Bíblia inteira escrita numa folha só. Você pega a folha, tem uma folha assim no suporte de vidro lá, e você olha assim, a folha está assim, em branco.
Eu fiquei impressionado com isso. Aí do lado tem uma lupa. Você pega aquela lupa, quando você coloca a lupa assim, você vê lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você vê todinho. A Bíblia inteirinha numa folha. Só que é impressionante a forma que foi escrita, que você não consegue ver nem a tinta na folha. Você olha assim, parece que a folha está em branco. Mas quando você usa a lupa, aí você vê tudo escrito lá em uma folha só. Eu achei impressionante. A Bíblia inteira, olha só a espessura de uma Bíblia. Imagina tudo isso daqui escrito em uma folha só, e não é dos dois lados, não tem um verso só da folha. Então, se os irmãos tiverem a oportunidade, tenta ir lá, vai lá no Museu da Bíblia, que os irmãos vão se impressionar. São informações que a gente não consegue adquirir no dia a dia, e talvez pessoas nem pesquisam acerca disso, mas tem muita coisa mesmo, tá bom? Então, quando nós vemos essa trajetória das Escrituras, passando por esses idiomas, hebraico, grego, aí vem para o latim, aí você começa a entender, não se escandalize, mas a nossa Bíblia, ela tem mais de 8.000 erros, tá? Mais de 8.000 erros. Claro que isso aí não interfere acerca da salvação. Eu falei isso aí na outra aula, é erro de impressão, tá? Por quê? Esse idioma tem uma quantidade, o vocabulário tem uma certa quantidade. Quando passa para o grego é diferente, né? Isso nós chamamos de transliteração. Quando passa para o latim é pior ainda. Aí do latim joga para o português, aí acabou por tudo. É por isso que a gente não consegue discernir de forma legal acerca da palavra inferno. Porque quando você vai no hebraico, tem várias palavras para o inferno, né? Por exemplo, Seol, Tártaro. Quando você vem para o grego, isso aí já muda. Quando você vem para o latim, aí acabou com tudo. Eles usam uma palavra só. Então, inferno, tudo que é referente ao inferno, que dá o sentido de lugares inferiores, eles colocam tudo num bojo só. Por isso que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender a riqueza de certos textos da Bíblia, né? Então, o bom hoje, eu não consigo ter acesso a materiais na língua hebraica. Não, mas consegue ter em inglês. Em inglês já é bom, já ajuda bastante, né? A gente não perde tanto, né? Então, por isso que é bom os irmãos terem essa necessidade de estudar, esse desejo, essa vontade, porque os irmãos vão começar a entender. Uma vez falaram assim, estudar teologia não é bom, porque se estudar teologia a gente vai ficar frio. Fica nada, irmão. Não fica frio. Isso aí eu posso falar para os irmãos, não fica frio. Você vai começar a entender com profundidade acerca da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai acender o seu coração de uma tal forma, e aí o seu coração não vai ser aceso somente quando alguém fala assim, receba a chave de algo. Não, o seu coração vai se acender quando você vê falando de coisas maravilhosas da parte de Deus, falando da palavra, né? Quer ver uma coisa que os irmãos não dão importância? O livro de Cantares de Salomão. Tem palavras que são usadas em Cantares de Salomão que a gente olha assim e fala, meu Deus, como é que uma coisa dessa foi parar na Bíblia, né? Porque ali tem muito sentido, fala de nudez e tudo mais. Só que olha por outro ponto de vista. A nudez, eu falei na aula passada que a gente tem uma ferramenta chamada primeira menção. Tudo que você vê na Bíblia, procura sobre a primeira menção. Quando que foi falado a primeira vez, aonde que foi falado, porque aí você consegue ter um entendimento melhor do que está sendo passado ali. Então, quando o livro de Cantares de Salomão está expressando sobre nudez, aí você lembra que lá no jardim, o homem e a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam, né? Então você começa a ter uma profundidade maior, porque qual é o relacionamento que tem daquelas três pessoas que estão no cenário de Cantares de Salomão com o relacionamento que Deus quer ter com a igreja, né? Mostrando para nós que para Deus nós não precisamos nos esconder atrás de máscara. Não é a nossa aparência que vai impressionar a Deus, né? Não é a nossa performance que vai atrair o céu, mas precisamos entender que Deus, Ele vê nós, cada um de nós aqui estamos, de forma palpável e sem nenhum obstáculo
né? Sem nenhuma máscara, sem nenhuma maquiagem. Então, fala de um relacionamento profundo. Então, isso são coisas que traz uma riqueza profunda, que se a gente se atentar mais para isso, a gente vai começar a entender o que de fato Deus Ele quer nos ensinar. Você já percebeu que tem pessoas, irmãos, que às vezes vêm ministrar uma palavra e traz uma revelação que você fala assim, nunca imaginei que dava para tirar uma revelação dessa de um texto desse. Primeiro, que nós precisamos entender qual é o Espírito que está por trás da letra que Deus quer revelar para nós. Porque hoje qualquer religião, né, ou todas as religiões, elas de alguma forma elas tiveram contato com a Bíblia, né? E não só religiões, profissões seculares. Por exemplo, um advogado, o advogado ele precisa conhecer também sobre a Bíblia, não é só cristão. Então, por que para nós tem um peso, nós conseguimos ser alcançados pela mensagem que sai da Bíblia? E, por exemplo, um macumbeiro. A gente conheceu um rapaz que ele era professor de teologia, e ele falou que antes da conversão dele, ele era de um terreiro, ele era do candomblé, e ele falou que estudou mais a Bíblia quando ele estava no candomblé do que quando ele iniciou na fé. E aí depois, quando ele foi caminhando na fé, que ele foi se despertando nessa parte de estudo, aí ele começou a estudar a palavra. E por que para nós tem um impacto e para eles não tem? Porque precisamos saber qual é o Espírito que está por trás da letra e o que Deus quer revelar para nós. Porque nem todo mundo que vai ter acesso à Bíblia, eles vão ser alcançados, né? E aí já é meio complicado. Os irmãos lembram que quando Deus vai tirar o povo do Egito, o próprio Deus endurece o coração de Faraó, né? E hoje nós vemos que bater isso está crescendo demais. Hoje, irmãos, se a gente não fizer isso aqui, sentar para aprender, irmãos, eu não sei como é que vai ser o futuro da igreja, porque a igreja está para ser engolida pelas outras religiões, pelo saber humano. Tem pessoas que outra hora é fervorosa na presença de Deus, hoje estão afastadas, porque de alguma forma, alguma coisa abalou a sua fé, alguma coisa tirou ela do centro da vontade de Deus. Então nós precisamos estar preparados. A Bíblia diz que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. E nós devemos estar prontos e preparados para responder a qualquer um acerca da nossa fé, né? Já pensou? Você está um dia na rua caminhando, o testemunho de Jeová te para? Os caras já têm um texto decorado na cabeça. Os mormons já têm um texto decorado na cabeça. E aí, como vai ficar os cristãos? Que servem o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e não consegue às vezes explicar sobre a fé. Lembra? Eu falei, os irmãos que vieram na segunda-feira passada, eu falei que é importante a gente valorizar essa aula de bibliologia, essa introdução, porque a gente vai estar trabalhando de forma sistemática para a gente organizar o conhecimento. Porque não adianta a pessoa saber de tudo um pouco e no final não saber de nada. É bom você saber pouco, mas aquele pouco que você sabe, você domina e você sabe explicar para outra pessoa, do que você saber de tudo um pouco e na verdade não saber nada, né? Porque tem coisas profundas, irmãos, que não adianta. Se você não estiver preparado, você não vai ter a revelação daquilo que é profundo. E Deus trabalha dessa forma. Paulo, ele teve a visão do paraíso, mas ele não fala nada acerca do paraíso de forma explícita. E você vai ver que quem vai falar acerca do paraíso, do céu e tudo é João, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes tem revelação que Deus nos dá que não é nem para passar. Tem revelação que Deus nos dá que é para a gente estruturar uma experiência pessoal. Tem coisas que é para falar, tem coisas que não. Tem coisas que é Deus tratando com você. Deus mostrou para você porque se Ele não mostrasse aquilo para você naquele momento, de alguma forma você se perderia. Então Deus vai revelar algo para você para te segurar no propósito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por que é importante a gente estudar isso daqui? Porque dentro de tudo isso daqui, a gente tem argumento. Se alguém, por exemplo, falar assim, eu não acredito na Bíblia, a Bíblia não é verdadeira. Irmão, nós temos respaldo da história secular. Isso aqui está marcado em todos os livros aí, ensinado na escola, né? São personagens que existiram, tem como comprovar.
Aí eles vão querer falar assim, mas é acerca que a Bíblia foi escrita por homem, que nem já falaram para mim. Eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homem. Eu vi que a pessoa estava já com zombaria. Eu falei, então se fosse escrito por um animal, você ia dar mais crédito. Se Deus está usando um ser que tem uma inteligência diferenciada, que o ser humano está no topo, né, irmãos? A pessoa não acredita que é escrito por homem. Aí se alguém trouxesse uma Bíblia escrita por um animal, eu vou acreditar porque foi um animal que escreveu. Então é coisas irracionais, são coisas que o diabo coloca na mente da pessoa, a pessoa acha que tem um conhecimento vasto e na verdade ela está patinando em coisas simples. Porque eu não tenho que questionar quem é que escreveu, eu tenho que ver se isso está em harmonia com toda a Bíblia. Porque eu não estou falando de algo que foi criado por um homem em alguma parte da história e acabou. Eu estou falando de algo que vem desde o início. Então, se é algo que vem desde o início, eu tenho, irmãos, bastante coisa para estudar acerca disso, para saber se isso é verdade, se não é, né? Então a gente consegue trazer a veracidade da Bíblia, a gente consegue ver que não é uma coisa que começou agora, como muitas seitas que têm surgido, seitas que surgem de repente, ela some, pessoas que têm argumentos fracos, que não conseguem sustentar aquilo que falam, e a gente tem um livro aí que está recheado de informação. Claro que tem coisas que a Bíblia não tem nenhum interesse de mostrar para nós. Por exemplo, qual é a marca que tinha na testa de Caim? Não. Isso aí não importa para a nossa salvação. Então, e a Bíblia não é um livro para a gente saciar as nossas curiosidades. Na Bíblia está explicado aquilo que nós precisamos entender para ter um relacionamento com Deus e alcançar a nossa salvação. Então, dentro da primeira aliança, a gente tem uma divisão, né? A divisão que a gente tem dentro da primeira aliança, deixa eu marcar aqui, os irmãos. Torá, Nevim e Ketuvim. Torá, Nevim e Ketuvim. Essas três divisões aqui, elas estão ligadas com a primeira aliança. Torá, os irmãos sabem o que é. Por exemplo, se os irmãos ouvirem falar assim, Torá, os irmãos sabem que quem está falando ali está no contexto de lei. A primeira aliança é chamada pelo povo de Deus de Tanar. A gente se escreve Tanar, mas na hora da pronúncia é Tanar. Dentro dessa Tanar que vem essas três divisões. É hebraico. E aí sempre o hebraico ele puxa no finalzinho da palavra Tanar. Aí dentro do Tanar, porque se torna como se fossem iniciais, né? Torá, Nevim e Ketuvim. Torá fala da lei, e especificamente ali os 5 primeiros livros que nós conhecemos como Pentateuco. Nevim fala dos profetas, tanto maiores como menores.
tem mais algo que a gente vai começar a falar agora. Mas só para a gente entender, Torá fala da lei, Neviim fala dos profetas e Ketuvim fala dos escritos. Esses escritos aqui, irmãos, ele já se divide em 5 rolos principais dentro dos escritos. Esses 5 rolos principais dentro dos escritos são 5 livros da Bíblia, que tem quase que o mesmo peso do Pentateuco. Às vezes nós falamos assim acerca do Pentateuco, que muita gente fala acerca do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Só que tem 5 livros dentro do escrito, dentro do Ketuvim, que tem uma importância tamanha, que é Cantares de Salomão, Eclesiastes, deixa eu ver se eu não esqueci, Cantares de Salomão, Eclesiastes, o livro de Esther, o livro de Ruth e Lamentações de Jeremias. Esse eu não marquei por causa que eu ia falar hoje, eu ia falar na próxima semana, né? Mas já vou dar aí uma introdução. Por exemplo, esses cinco livros que tem aqui, uma divisão de 5 livros, tem uma importância para o povo judeu, porque, por exemplo, quando chega a festa da colheita, eles pegavam um livro de Ruth e eles começavam a cantar. Você já percebeu que quando você canta algo, você assimila melhor, você guarda na memória? Tem pessoas que vai ter a oportunidade de louvar a primeira vez. A pessoa vai lá, uma folha, antigamente era uma folha, hoje é com o celular, a pessoa vai lendo. Só que com o tempo você está acostumado a louvar aquele hino, a pessoa, os músicos estão ali, bateu a nota lá, você já sabe, a letra já vem, você canta sem precisar de folha, sem precisar de celular. Então, eles faziam isso. Você vai ver que o livro de Ruth, ele tem a ver com colheita. Eles cantavam na festa das colheitas, né? No Pentecostes. E assim como o livro de Cantares de Salomão, eles cantavam na festa da Páscoa. Ele fala de relacionamento. Lamentações de Jeremias, por exemplo, eles cantavam num período que completava-se, por exemplo, os muros de Jerusalém foram destruídos, o templo foi destruído. Então isso aí para eles trouxe um peso, né? Porque o juízo foi muito forte de Deus, tocou naquilo que era santo. Porque enquanto está só pegando o povo, escravizando o povo, ainda o povo tem uma mente assim, não tocou no templo. O povo tinha uma certa idolatria, uma reverência, né? Mas uma certa idolatria terrível acerca do templo. Por isso que tem todo aquele costume lá, achar que Deus só se manifesta dentro do templo, é só dentro do templo. E aí a gente vê a separação do templo. Quando a gente vê a separação do templo, lugar santíssimo, lugar santo e o ato, isso daí tem a ver, irmãos, com o período que vai acontecer do arrebatamento da igreja até o período milenar. Depois a gente vai falar sobre isso daí em escatologia, você vai ver essa divisão. Quando você vê o átrio, por exemplo, o átrio, quem tinha acesso ao átrio? Era só um grupo de pessoas que tinha acesso, o povo tinha acesso ao átrio. Só que os levitas, sacerdote, o lugar santo, e o santíssimo sumo sacerdote. Então o átrio fala de um alcance para os gentios. A gente vai ver isso em escatologia. Então assim, tudo que está na Bíblia, se a gente começar a estudar de forma minuciosa, com calma, procurando ali o que Deus tem para revelar para nós dentro daquele cenário, daquele contexto, os irmãos vão ver que há uma profundidade tremenda. Aí fala, como que pode? Por que eu nunca vi isso antes? Calma, o conhecimento é gradativo. Deus vai revelar assim mesmo. Talvez hoje os irmãos estão tendo acesso a uma informação que quando você for ouvir uma pregação, talvez amanhã na sua igreja, vai ativar uma chave profética dentro de você e você vai falar assim, Deus, que revelação Deus está me dando. Por isso a gente precisa entender que é necessário estudar a palavra de Deus
Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, ele vai trazer informação para nós, só informação que você já ouviu, que você já estudou. Ele não vai trazer uma informação para você que você nunca teve contato. Né? Ele vai trazer à sua memória aquilo que você já estudou. Então estuda, irmão, se aprofunda, dorme e acorda dentro da Bíblia, porque na hora que você mais precisar, você vai ter o Espírito Santo. Já pensou, você está no seu serviço ali, ó, não tem acesso a uma Bíblia, não tem acesso a um celular naquele momento, de repente alguém puxa um assunto para você, com você, e de repente você começa a falar de coisas profundas da parte de Deus, dá referência, você mesmo vai se surpreender com você. Isso já aconteceu comigo. Eu começar a falar coisas assim, poxa, tentei falar isso na igreja, não lembrava de jeito nenhum, e agora com uma conversa aleatória aqui, essa informação veio. Porque naquele momento, o Espírito Santo estava vindo trabalhar em algo naquela pessoa e usou aquilo que você já estudou. Então, trouxe a sua memória. Amém? Amém. Até aí tudo bem? Sim. Os irmãos têm alguma dúvida em relação a isso? Por enquanto não. Dá para a gente caminhar tranquilo aí? Quando a gente vê, por exemplo, a Vulgata teve uma ideia